Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Carvalho, sou analista CNPI e no vídeo de hoje a gente vai descobrir o segredo das figuras gráficas que ninguém te conta. Então bora lá! Antes da gente partir para o vídeo, eu já gostaria de lembrar de se inscrever no canal, ativar as notificações se ainda não ativou, deixar aqui nos comentários também sugestões para os próximos vídeos e também se você opera ou não figuras gráficas, além de deixar o seu joinha. Agora sim, dito isso, vamos lá, bora pro vídeo, bora falar um pouquinho de figuras gráficas. Bom, para quem não sabe, figuras gráficas são formações ali do preço, né, da movimentação do preço, que nos indicam ali dentro da análise técnica, da análise gráfica, para a gente poder identificar alguns tipos de padrões do comportamento do preço, para que a gente consiga trabalhar dentro de uma tendência, buscando ali a sua continuidade, né, mostrando o movimento de força, ou até mesmo pontos de correção, ou até reversão da tendência, seja ela uma tendência de alta, ou seja ela uma tendência de baixa. Só que existem alguns pontos comuns entre as figuras gráficas que devem ser levados mais em consideração do que simplesmente ali se é uma figura de reversão ou uma figura de continuidade. A gente tem as figuras mais conhecidas hoje, como topo duplo, topo triplo, fundo triplo e por aí vai. Além das figuras como bandeira, flâmula, oco, ocói e tudo mais. Então, essas figuras têm algo muito em comum que acaba não sendo levado tanto em consideração e que é o mais importante quando a gente está operando de fato a figura gráfica, que é o ponto do interesse. O ponto do interesse nada mais é do que o ponto mais relevante de suporte ou o ponto mais relevante de resistência do preço, aonde teve o maior número de negociações, ou seja, o maior número de interessados naquela região de preço, e sim, esse ponto vai ser determinante para os nossos trades, para as nossas operações. Quando esse ponto ele é rompido ou até mesmo quando esse ponto ele não é rompido, ele é defendido, essa região do preço, isso pode dar alguns tipos de setups e estratégias para a gente e aproveitar o melhor da figura gráfica. Então até hoje, se você opera figuras gráficas, e eu sou analista técnico, analista de gráfico também, eu tenho uma bomba para você. Pare imediatamente de operar as figuras gráficas e comece a olhar necessariamente para a estrutura do preço, assim como seus pontos de interesse, de suporte e resistência. Bom, pessoal, um ponto muito importante antes da gente começar a entender um pouco sobre figuras gráficas é que as figuras elas precisam necessariamente estar em determinadas regiões para que a gente consiga de fato encontrar o ponto de interesse dessas figuras e sim consegui-la operar de maneira mais eficiente. Então, quando a gente está falando de figuras de topo ou fundo, necessariamente essas figuras ou essas formações de preço precisam estar no final de uma tendência, no final de um movimento de alta ou no final de um movimento de baixa. Aí sim a gente consegue identificar os melhores pontos para fazer as operações. Agora sim, vamos lá, vamos identificar um pouquinho aqui como é que funciona e qual é o ponto de interesse dessas figuras, qual é o ponto comum dessas figuras gráficas. Bom, pessoal, existem várias figuras de reversão de tendência de alta para baixo. As mais conhecidas são os topos duplos e ocos, né? Então a gente tem dentro de um movimento altista, temos topos e fundos ascendentes e dentro desse movimento de alta temos um topo em determinada região de preço, um segundo topo em determinada região de preço. A perda do suporte, nesse caso aqui, né, para essa figura, aciona ali uma possível correção ou até mesmo a reversão da tendência de alta. Algo semelhante entre a figura de topo duplo e também a figura de oco, que significa ombro, cabeça, ombro, é o seu ponto de suporte. Ou seja, o ponto de interesse numa figura de alta para baixa, numa figura que mostra para a gente possível reversão do movimento altista para o movimento baixista, é o seu ponto de suporte. O ponto de cima, esquece. Se a gente está falando do final do movimento de alta, o que mais importa para a gente é tentar encontrar ali o cansaço dessa alta e começar a pensar na reversão. Então, o seu ponto de suporte, o ponto mais defendido até o prezado momento, é o que vai ser mais relevante para a gente. Alcançando então o ponto de suporte, aonde teve toda a defesa do preço, o preço tende a fazer correções para baixo para a gente. Nada que superar aqui em cima para a gente vai ser tão relevante assim, tendo em vista que o mercado começa a ficar mais bagunçado. Seja ele fazendo um topo duplo, ou seja ele fazendo um topo triplo, ou até mesmo um oco. Em alguns casos, até mesmo um retângulo vai ser exatamente a mesma coisa que a gente está vendo em todos os exemplos. O que vai ser mais importante para a gente no final de um movimento de alta é o seu ponto de suporte.
A mesma coisa é válida inversamente se a gente olhar um movimento de baixa com topos e fundos descendentes e o mercado ele para em uma espécie de yokoi ou uma espécie de fundo duplo, a mesma coisa para a gente também tem que ser levado em consideração. Se a gente está falando do final de um movimento, ou seja, no cansaço da tendência de baixa, o que é mais relevante para a gente nesse caso é o ponto de resistência, aonde o preço fez mais defesa. A partir desse momento, caso o preço venha romper ali o seu ponto de resistência, a gente vai trabalhar mais na compra, encontrando pontos de correção, pontos de Fibonacci, por aí vai até mesmo a reversão 100% da tendência, né? A volta em V, como a gente gosta de falar na análise técnica. Então, esses são os dois pontos de suporte e resistência que são os pontos de interesse para essas figuras de reversão. Agora, existem alguns outros pontos de interesse, principalmente em figuras de continuidade, que a gente tem que levar em consideração com um pouquinho mais de detalhe. Outro tipo de figura que aparece muito na análise técnica são os triângulos, seja ele simétrico, triângulo ascendente ou triângulo descendente. O triângulo simétrico são triângulos formados ali por topos menores, né, e fundos mais altos. Então a gente tem ali o preço cada vez fazendo topo mais baixo e fundo mais alto, topo mais baixo e fundo mais alto. Deste modo, o preço ele não consegue renovar as suas máximas e nem renovar as suas mínimas. É como se a gente tivesse duas linhas de tendência, uma de baixa e uma de alta. O rompimento de toda a LTB, uma linha de tendência de baixa, tende a favorecer o preço para cima, fazendo topos e fundos ascendentes, fazendo a correção para cima. Um rompimento de uma LTA ligada por fundos anteriores, né, pela parte de baixo ali do preço da defesa, tende a fazer correções mais baixistas para a gente. Temos também o triângulo ascendente, que são topos na mesma região de preço e fundos cada vez mais altos. Como o preço ele vem em ascendência ainda, né, a gente chama de triângulo ascendente por isso, o preço vem fazendo fundos mais altos, dentro da probabilidade da figura é que o rompimento aconteça para cima, tá? Só que do mesmo modo das outras figuras ali, a gente também tem os dois pontos de interesse. O rompimento para cima tende a continuar o movimento, mas caso isso não aconteça, a gente tem uma mini LTA e o rompimento da LTA, como a gente já viu no triângulo simétrico, pode ocasionar fazendo com que o preço venha a perder regiões de suporte, né? Toda linha de tendência também é uma região de suporte. Então, o que na verdade importa para a gente não é o tipo de triângulo que está aparecendo, mas sim qual ponto do triângulo está sendo rompido e qual determinado momento ali para a gente poder fazer a operação. Rompendo o ponto de resistência, a gente vai pensar mais na compra. Rompendo seu ponto de suporte, a gente acaba pensando mais na posição vendedora. Muito semelhante ao triângulo ascendente, a gente tem a figura de xícara, ou cup handle, ali como quiser se chamar, né? Ou seja, o preço ele vai fazer topos na mesma região de preço, ele vai fazer um fundo mais alto do que o anterior, e isso representa também para a gente um padrão ali de cup handle, figura de xícara, né? O que importa para a gente nesse caso é exatamente a mesma leitura do triângulo. Então, muita gente pode estar vendo no mesmo gráfico, no mesmo ativo, uma figura de cup handle, ou também pode estar vendo um triângulo ascendente, vai ser a mesma coisa. Então, a figura, nesse caso, ela não importa para a gente, mas sim o seu ponto de interesse. Rompendo a resistência para cima, o preço tende a continuar o movimento altista, rompendo a sua mini LTA, tende a continuar o movimento para baixo. Os triângulos descendentes também vão funcionar da mesma forma, tá? A gente tem ali também o triângulo descendente, que é a região do preço, né? Com topos mais baixos do que os anteriores e fundo na mesma região. Topos mais baixos e fundo na mesma região. E novamente, o que vai importar para a gente é de fato se o preço ele vai dar continuidade dentro da probabilidade da figura, que é romper para baixo, mas caso isso não aconteça, ele pode romper para cima, que vai estar rompendo uma espécie de mini LTB e dar continuidade na correção altista, tá? Então, para você ter sucesso nas figuras gráficas, pare de operar a figura gráfica em si e comece a olhar mais para as regiões de preço que está se montando ali, que estão montando as posições, onde os compradores estão defendendo, onde os vendedores estão defendendo. Aí sim, a partir do rompimento desses pontos de interesse, a gente consegue fazer as nossas operações. Então, pessoal, as últimas observações. Se você está analisando um ativo e ele está no movimento ascendente e você está começando a identificar uma possível figura de reversão, verifique se essa figura está exatamente no topo, tá? Não existe figura de reversão de tendência se a tendência está no meio do caminho. Se você está procurando um topo duplo ou um fundo duplo
e está no meio da tendência, se você tem um topo duplo, mas olhando um pouquinho o gráfico para trás, tem outro topo mais alto do que esse que você está olhando, provavelmente esse não é o seu topo duplo de fato, não é a figura de reversão. Mas sim, pode ser um ponto muito importante caso venha perder os seus pontos de suporte. Toda figura gráfica ela vai ter ali pelo menos dois pontos para a gente poder tratar como os pontos de interesse, seja o ponto de resistência e o ponto do suporte. E isso é o básico para análise técnica e isso funciona muito bem. Coloque isso imediatamente nos seus trades para você ter sucesso. Gostou desse vídeo? Espero que tenha gostado. Te vejo no próximo. Lembrando que toda quinta-feira tem vídeo novo para vocês. Então deixa aqui nos comentários o que achou desse vídeo. Deixa o seu joinha também se eu curtir aí. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!